Hoje à noite nós vamos dar continuidade à nossa breve série na Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, e para tanto eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo no capítulo 6 de Romanos, e nós estaremos pensando um pouco hoje à noite a partir do versículo 15, portanto Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 6, versículo 15. Eu tinha dito o quê, irmãos? Muito bem, Romanos capítulo 6, versículo 15. Oh, meu amigo querido, boa noite. Amém. Temos visitantes ilustres hoje à noite, irmãos, é por isso que eu estou nervoso. Amém, Romanos capítulo 6, versículo 15. O apóstolo Paulo nos diz assim: e daí? Havemos de pecar porque não estamos mais debaixo da lei, e sim da graça? Ora, de modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. A princípio, irmãos, leremos até aqui, amém? Vamos orar um pouco, em nome de Jesus. Senhor, nós amamos o Senhor profundamente e rogamos o Teu favor para que de uma maneira simples e objetiva o Senhor esteja nos ensinando aquilo que de fato quis nos propor quando inspirou o apóstolo Paulo a nos escrever esse texto precioso que nós estamos estudando. É assim, ó Pai, que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós sabemos, à luz daquilo que estivemos estudando em uma oportunidade anterior, que o capítulo 6 de Romanos trata a respeito da regeneração. O apóstolo Paulo, no capítulo 5, nos traz uma afirmação primorosa. O que ele nos diz? Que por meio da justiça alcançada por Cristo na cruz do Calvário, nós temos paz com Deus. As palavras exatas do apóstolo foram as seguintes, Romanos 5:1. Justificados, pois, por meio da fé, temos paz com Deus. É uma verdade da qual nós devemos nos apropriar, uma doutrina da qual nós devemos de fato conseguir pegar. Ela deve nos tornar pessoas inabaláveis. Nós fomos perdoados por meio do mérito de Cristo. Não importa aquilo que venha nos acontecer agora, tudo que porventura vier a acometer as nossas vidas são meros desdobramentos das afeições naturais da nossa existência, mas a nossa salvação já se encontra assegurada. Se nós de fato, se nós em verdade nos apropriamos daquilo que Cristo conquistou por nós na cruz do Calvário, de fato não temos o que temer, porque não há mais inimigos à altura. Justificados, pois, por meio da fé, temos paz com Deus. Então o apóstolo Paulo elabora ainda esse tema dentro da dinâmica do capítulo 5, nos dizendo que não importa quantos ou quais pecados nós venhamos a ter cometidos ao longo da nossa vida pregressa. Por quê? Romanos 5:20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. De modo que nós entendemos que não existe uma vida tão devassa que não possa ser consertada pelo Senhor Jesus. Não existe uma história tão negra que não possa ser reeditada, um coração tão duro que não possa ser quebrado, um poço de melancolia atroz tão profundo, uma depressão tão vil que não possa ser transformada por meio do sangue precioso do Senhor Jesus. Ele é assaz benigno em fazer com que as nossas vidas ganhem uma nova cor, uma nova dinâmica. Contudo, nós poderíamos avaliar esse novo estado de salvação, de certeza inabalável, de que o mérito dele foi suficiente e eficaz para nos salvar, de modo a passarmos a viver uma espécie de antinomismo. O que seria isso? Viver de uma maneira desregrada, porque se em último caso, onde abundou o pecado, superabundou a graça, será que não seria o caso de continuar pecando para que a graça viesse a se tornar cada vez mais evidente? Será que eu não poderia, na qualidade de eleito, de alguém que foi comprado por Cristo na cruz do Calvário, viver da maneira que eu quisesse, para que no final da minha jornada, essa graça se tornasse eficiente e me salvasse,
apesar de toda vileza e da maldade do meu coração? Ora, o apóstolo Paulo antecipa essas dúvidas justamente no enredo do capítulo 6, e no primeiro versículo ele diz: que diremos, pois, à vista desse sangue poderoso que nos perdoa todo pecado? Nós permaneceremos na prática da impiedade, na prática do pecado, para que essa graça se torne mais abundante? E o próprio Paulo responde, versículo 2, de maneira nenhuma. E agora ele trata de regeneração. Se somos regenerados, como permaneceremos ainda na prática do pecado? E do versículo 3 até o versículo 14, ele nos explica como ocorre essa dinâmica, aquilo que os nossos doutrinadores chamam de economia do reino. Nós aprendemos que somos unidos a Cristo na semelhança da sua morte, do seu sepultamento e bem assim da sua ressurreição. E da forma como Cristo ressuscitou com uma nova natureza, uma vez que nós estamos ligados a Ele por meio da fé, nós entendemos que também recebemos essa nova natureza. E é em virtude dessa doutrina que nós podemos afirmar que somos uma nova criatura. De que maneira somos uma nova criatura? Segundo a teologia do apóstolo Paulo, por meio da renovação do nosso entendimento. Ele nos explica isso dizendo que nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. De modo que agora, uma vez que nós morremos e fomos sepultados para o pecado, ele não tem mais qualquer autoridade sobre nós. É verdade que nós continuamos pecadores, mas o pecado agora é um acidente, nós não agendamos pecado. Nós não temos mais prazer nele, pelo contrário, o pecado agora traz consequências danosas, ele nos retira o sono, ele nos retira a paz, ele nos retira o apetite, ele nos retira a alegria de viver, até que finalmente nós nos arrependemos, imploramos a Deus por graça e misericórdia, e o sangue de Cristo, derramado por nós na cruz do Calvário, mais uma vez nos permite voltar a ter comunhão com Deus. Então não importa quais circunstâncias agora venham nortear a nossa vida, nós somos uma nova criatura. Não emprestamos mais o nosso corpo como instrumento de iniquidade. É isso que aprendemos do verso 1 até o verso 14. E agora o apóstolo Paulo nos comissiona a uma vida de atividade na presença do Senhor. Uma vez que ele antecipa que nós compreendemos essa doutrina, que nós agora sabemos o que de fato é viver uma vida em regeneração, o que em último caso Deus espera de nós? Portanto, é isso que nós estaremos estudando hoje à noite. Qual a relação que há entre a nossa antiga vida de escravidão e a nossa nova vida de liberdade? O que Deus espera de nós? E com base nisso, ele nos diz no versículo 15, na porção inicial: e daí? Perceba que essa pergunta retórica tem a ver com algo que o apóstolo Paulo nos disse anteriormente. E o que ele nos disse anteriormente? A síntese daquilo que eu introduzi para vocês hoje à noite. Versículo 14: porque o pecado não terá domínio sobre vós. Vocês percebem que é uma afirmação? Vocês percebem que Paulo é categórico? Ele olha nos nossos olhos e diz assim: o pecado não tem mais domínio sobre vocês. Vocês não são mais marionetes nas mãos de Satanás. Vocês agora não procurarão felicidade em objetos, locais e pessoas onde vocês jamais vão encontrar. Não, vocês são livres. Vocês sabem de onde vocês saíram, o que foi feito por vocês e para onde vocês estão indo hoje. E isso perfaz uma paz que excede todo entendimento. Nós não estamos mais sobre o domínio do pecado, pelo contrário, nós não estamos mais sobre o jugo da lei, pelo contrário, nós estamos vivendo a égide da graça. Nós somos filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós, irmãos, já temos um lugar assegurado na glória e não há nada que nos furte essa realidade. Então é por isso que Paulo diz: e daí? Ou seja, com base nisso, nós havemos de pecar porque não estamos mais debaixo da lei e sim da graça. Foi para uma liberdade licenciosa que Deus nos libertou? Ora, de maneira nenhuma. Paulo diz ainda no versículo 15, de modo nenhum, é claro que não. Essa é a teologia de Paulo. Olhe para Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permaneçamos, pois, firmes nessa liberdade e não vamos nos submeter mais uma vez a jugo de escravidão. E por que Paulo possui essa preocupação? Versículo 16: porque daquele a quem nós nos oferecemos como servos para obediência,
desse mesmo a quem nós estamos obedecendo, nós somos servos. Leia-se, do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Paulo nos propõe assim: vocês não sabem que enquanto seres humanos vocês sempre terão um dono? Inteligência do capítulo 5 de Romanos. Ou nós estamos sob a égide de Adão, ainda em condenação, caminhando a passos largos para uma condenação justa e eterna, ou nós estamos sob a égide de Cristo, salvos, inabaláveis, caminhando a passos largos em direção a Jerusalém celestial. Mas nenhum ser humano pode ficar em cima do muro. Não há isenção quanto a esse tipo de comportamento. Jesus é enfático: aquele que não é por mim, é contra mim, e todo aquele que comigo não ajunta, espalha. Portanto, esses capítulos de Romanos são decisivos para nos fazer compreender que ou nós pertencemos a Cristo de uma vez por todas, ou nós permanecemos ainda sob um jugo de terrível escravidão. Mas é verdade dizer, nós nunca seremos livres para viver de acordo com os nossos próprios desígnios. Não há qualquer ser humano que possa bater no peito e dizer assim: eu sou o senhor do meu destino, eu sou o capitão da minha alma. Não há, irmãos. Porque existem dois senhores poderosos que podem nos governar: ou o mundo que jaz no maligno, ou o Senhor Deus Todo-Poderoso, que possui um jugo suave e muito leve. Então Paulo quer que você compreenda isso. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos? Perceba, não sabeis, não tomais ciência, não conseguis depreender do ponto de vista intelectual. Ora, esse é um motivo cabal que nos impõe a verdade de que nós não podemos viver sobre a prática do pecado. Pelo contrário, há uma verdade muito forte aqui: nós precisamos ser servos da justiça, porque, conforme eu já disse, não existe meio termo. Mas, sob essa perspectiva, como nós podemos de fato e em verdade passar a servir a Deus? Porque se eu perguntasse a qualquer de vocês hoje à noite a quem vocês gostariam de servir, do ponto de vista humano, por óbvio, todos nós diríamos a plenos pulmões que nós gostaríamos de servir ao Senhor, sim ou não? Mas é claro que sim. Contudo, nós veremos isso nos próximos episódios. Não há em nós poder para escolher o nosso Senhor, porque o nosso coração é desesperadamente corrupto. Nós queremos o bem quando nós pensamos acerca das suas benesses, mas quando nós efetuamos os desígnios que brotam do nosso coração, nós percebemos que o mal que nós não desejamos está continuamente diante de nós, diante dos nossos olhos, porque ele nos causa prazer. E nós somos esses seres que procuram prazer a todo custo. De fato, nós precisamos de alguém que nos governe. Nós precisamos de alguém que tome as rédeas de todas as áreas da nossa vida. E Paulo escolhe com muito cuidado as palavras. Ele diz: vocês precisam de fato ser dominados por alguém. A palavra é mais crua ainda. Ele diz: vocês precisam ser dominados, escravizados por alguém. Só que a pessoa a quem ele nos propõe essa escravidão é alguém que na verdade nos liberta, porque paga um preço enorme por nós, um preço que nós jamais poderíamos pagar. E quando finalmente nós passamos a pertencer a Ele, Ele nos oferece liberdade. Uma liberdade que tem a ver com a sua soberania. E é isso que nós compreendemos nos versos 17 e 18, quando ele diz assim: mas graças a Deus, perceba, é por meio da graça, é por meio de um favor imerecido. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. Qual seria essa doutrina? A justificação por meio da fé. E uma vez libertados do pecado, fossem feitos escravos. Isso é interessante na teologia de Paulo, não é? Ele diz: outrora vocês eram escravos. Aí você pensa assim: graças a Deus, agora eu sou livre. Ele diz: não, você não é livre, você continua escravo, só que agora você tem um outro Senhor.
Então você, pecador, poderia olhar para mim agora e dizer: pastor, nesse momento essa teologia me incomoda, porque enquanto ser humano eu gostaria de pensar que eu sou livre. Eu devolveria a você dizendo assim: não tem problema, meu irmão, amanhã será segunda-feira, dia 20 de setembro, é isso mesmo, 20 de setembro. Você acorda pela manhã, abre os seus olhos com uma nova oportunidade de fazer a sua vida valer a pena e diz assim para Deus: Senhor, o Senhor não precisa ser o Senhor destas determinadas áreas da minha vida, dos meus filhos, do meu trabalho e da minha saúde. E as demais áreas o Senhor pode manter a sua soberania da maneira como o Senhor quiser, mas da minha saúde quem cuida agora sou eu, dos meus filhos quem cuida sou eu vou protegê-los, provê-los, guardá-los, eu tenho poder para isso, e eu também vou manter o meu emprego com a força do meu braço e o poder do meu intelecto. Você tem coragem de fazer isso, pecador? Não, você não tem. Pelo contrário, eu tenho certeza que se você lembrar dessa pregação amanhã pela manhã, você vai abrir os olhos e vai dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim e domine todas as áreas da minha vida. Não deixe nada nas minhas mãos, Senhor, porque eu não sei fazer da minha vida o que convém. Porque há caminhos, Senhor, que para mim parecem perfeitos, mas ao cabo são caminhos de morte. E do ponto de vista humano, eu não sei o que será da minha existência finita daqui a 5 minutos. Eu preciso desesperadamente do Senhor. Não é o homem que encontra a Deus. Não é o homem que guia o seu próprio destino. É Deus quem encontra o homem e o liberta para se tornar não escravo do pecado, mas filho de Deus. Isso é a teologia de Efésios capítulo 2, quando Paulo nos diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, perceba, nós éramos maravilhosos, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Então, pelo nosso sobrenome, pela nossa conta bancária, pela casa bacana em que nós residimos em Campina Grande, nós somos salvos. É assim? Não, não é. E pela graça sois salvos. E isto não vem de você. Deus não precisaria de você no céu. Ele é autossuficiente, fora do ser glorioso dele, ele não precisa de absolutamente nada. Ele não precisa de ninguém. Por isso ele é rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que ele nos amou. E estando nós mortos em nossos delitos e pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Portanto, entenda, pela graça nós somos salvos. E juntamente com Cristo, inteligência de Romanos capítulo 6, perceba a ideia de unir-se, de juntar-se. E juntamente com Cristo, ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para quê, irmãos? O que Deus ganha com isso? O céu muda em quê com a nossa presença, irmãos? Quando não existia absolutamente nada, ele já era Deus, plenamente satisfeito no próprio ser dele. Então vem o Agostinho e diz que o que nós observamos como criação, na verdade é o amor de Deus transbordando, é Deus compartilhando o amor que perfazia apenas a Trindade. Então, por que é que há um lugar reservado para nós, naquilo que chamamos de bodas do Cordeiro? Versículo 7 de Efésios capítulo 2. Porque Deus quis mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Romanos capítulo 3, onde pois a jactância, onde pois o orgulho, onde pois a soberba de qualquer ser humano, foi de todo excluído, por que lei das obras, do mérito humano, o que nós estamos fazendo para somar com o que Cristo fez na cruz? Nada. Não de obras, para que ninguém se glorie. Tudo que você tem que fazer é dobrar o seu joelho, engolir o seu orgulho e confessar que Ele é Senhor. Versículo 10, aspecto prático, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para quê, irmãos? Para as boas obras, para as boas obras. Portanto, à luz de tudo isso, dessa relação que eu fiz entre os versículos
16 e 17 de Romanos capítulo 6 e Efésios capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 10, o que nós podemos apreender? Que uma ordem muito importante nos é dada, mas essa ordem só pode ser efetivamente cumprida por quem de fato foi liberto do pecado. Aqueles que permanecem na vida de impiedade não podem cumprir essa ordem. Qual seria? Uma vez libertos do pecado, nós somos feitos servos de quem? Da justiça. Paulo diz, versículo 19, falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Olha a ordem. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a prática da santificação. Quando Paulo diz que fala como homem, ele leva em consideração a nossa fragilidade, as nossas limitações. Um doutrinador do Novo Testamento nos diz que, quando Paulo fala nos versos 17 e 18, daquilo que outrora seria a nossa vida quando nós éramos escravos do pecado, e agora ele nos trata ou passa a falar conosco a respeito de como deve ser a nossa vida, uma vez que agora nós somos servos da justiça, o que Paulo está querendo, irmãos, nos ensinar é que nós estamos sendo transferidos da autoridade de um Senhor para outro Senhor. E mesmo entre mentes as nossas limitações e fraquezas, nós temos que nos agarrar com toda a força que temos, essa nossa nova realidade, para fazer valer aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Aqui mais uma vez não há, irmãos, opções, nós precisamos ser decisivos. De que maneira? Nós demonstramos que de fato somos regenerados quando deixamos de emprestar os nossos corpos como instrumentos de iniquidade e agora passamos a utilizar os nossos corpos como instrumentos de justiça. E aquilo que norteia a nossa vida, aquilo que nos é exterior, os locais em que nós estamos imbuídos, as pessoas com as quais nós nos relacionamos não possuem o condão de transformar a nossa natureza. Nós não temos mais a premissa de dizer que estamos com pecados de estimação porque a carne é fraca. Absolutamente, nós já aprendemos na passagem anterior que aquele homem que se corrompia pelo pecado morreu e foi sepultado, e que agora nós temos uma nova natureza, Não importa quais pressões externas venham nos bombardear. Irmãos, nós somos para a santificação, assim como o peixe é para o mar. Você quer ter uma ideia disso? Aquele exemplo que eu acho que já dei para vocês. Pense numa mangueira, num pé de manga. E você faz uma tábua e escreve assim nessa tábua: limoeiro. Até imprime numa impressora 3D para ficar bonito. Aí você pega essa tábua e a fixa com vários pregos para ficar encravada no tronco da mangueira. E você olha para a mangueira e diz assim: mangueira, eis que eu te digo, para ser bem pentecostal, você agora vai produzir limões. E sabe quantas vezes esse pé de manga vai produzir limões, irmãos? Sabe quantas? Quantas? Nenhuma. Porque não faz parte da sua natureza. Não faz parte da sua natureza. Todo mundo jaz no maligno, não apenas o Parque do Povo. As pessoas pensam que os crentes pecam apenas quando vão para o Parque do Povo. Meu irmão, você pode pecar sozinho, trancado, dentro do quarto, lá na sua casa. Nós não somos produto do meio, irmãos. Nós somos livres da autoridade do pecado. Nós pertencemos agora a um novo Senhor. Paulo diz: eu falo como homem porque levo em consideração as fragilidades de vocês, mas não se utilizem mais desse tipo de desculpa, porque para Deus não cola. Porque após o evento cruz do Calvário, morte, sepultamento e ressurreição de Jesus, e aquilo que vocês herdaram pelo fato de estar unidos a Ele, não tenham dúvidas, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Perceba, versículo 20, a graça nos livrando do pecado, da sua autoridade, do seu poder. Partícula explicativa, princípio do versículo 20, porque, olha como Paulo é um escritor brilhante, se bem que ele está sendo inspirado pelo Espírito Santo, não é? Porque
quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Você tinha desculpa de dizer, eu não sabia. A carne é fraca, eu sou um crente Raimundo. Naquele tempo, porém, que resultado vocês escolheram? E ele próprio responde, somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Outrora, versículo 20, nós tínhamos a chamada liberdade do mundo. Nós estávamos livres para fazer aquilo que nos apetecia, aquilo que nos dava na telha. Mas nós olhamos para trás e pensamos, quando eu tinha aquela liberdade, achando que era o Senhor do meu destino, o que de fato eu colhi? Quais são os frutos daquela vida pregressa? Não há absolutamente nada, porque alheios à vontade soberana desse Deus que é todo amor, não existe absolutamente nada. O João Batista, de uma maneira brilhante, já dizia, o homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. Tudo que nós temos e tudo que nós somos, e até um dia o que nós viermos a ser, vem do Senhor, irmãos. E é por isso que Paulo nos diz, agora, porém, livres do pecado, libertos do pecado, versículo 22, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, ou seja, agora sendo escravos de Cristo, servos dele, nós não apenas frutificamos, mas nós nos orgulhamos daquilo que nós estamos frutificando, nós nos orgulhamos daquilo que nós estamos produzindo, e esse fruto não nos abençoa apenas nesse plano terrestre no qual nós estamos ainda inseridos, como peregrinos e forasteiros em direção a Jerusalém celestial, mas esse fruto ainda nos abençoa por toda a eternidade, porque o fim dele é a vida eterna. Se você me perguntasse por que foi que eu me propus a ser um ministro do Evangelho, sabe o que eu responderia a você? É que não existe nenhum patrão melhor que o meu. Não há nenhum salário melhor que o meu. Eu queria ter 1000 outras vidas para tributar cada uma delas ao Senhor Jesus. Sou bem remunerado nessa vida e tenho um tesouro inabalável para o céu, onde eu vou, com certeza absoluta. Que bênção é ser livre da escravidão da lei para ser um filho de Deus. Para ser um filho de Deus. No versículo 23, Paulo faz um trocadilho entre o salário que outrora nós tínhamos, quando achávamos que éramos a última bolacha do pacote. Porque todo pecador acha que é a pessoa mais importante do mundo, sim ou não? Quando pecadores nós achamos que o universo gira ao redor desse centro, desse animus mundi que é o nosso umbigo. Não é assim. Todas as pessoas têm que se dobrar aos nossos pés, nós nos locupletamos sobre tudo e sobre todos. Todos os demais estão errados, mas nós sabemos o que é melhor para nós. O papai e a mamãe, que são mais experientes, que nos educaram, nos criaram, não, eles não sabem o que é melhor para nós. Nós é que sabemos, isso com 12 ou 13 anos de idade, às vezes até menos. E Paulo é cirúrgico a dizer, pecador, a tua recompensa é a morte, porque o salário do pecado é a morte. Não há quem possa escapar a essa verdade. Mas o dom gratuito de Deus, o dom, aí Paulo é redundante aqui, porque na língua em que esse documento foi escrito, dom e gratuito é basicamente a mesma coisa. Ele não quer que você tenha dúvida, mas o dom, o presente é pago, irmãos? Presente é o quê? Gratuito, a exceção de quando você já é casado, né? Você ganha o presente, você paga o presente. O presente é gratuito, mas o dom gratuito de Deus, é a vida eterna. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então ofereça o seu corpo como instrumento de justiça, porque o seu patrão é muito generoso, ele é muito bom. Demonstre que de fato você é uma nova criatura, assim como a mangueira. Ela não tem que se espremer para produzir mangas, ela simplesmente produz. O crente regenerado é assim, sabe, irmãos? O crente regenerado, ele está caminhando, me permita um exemplo, no Largo do Açude Velho.
poderia dizer aqui a Juscelino Kubitschek, não é? Pode passar, irmãos, as filhas de Adão. O pastor Rony gosta desse termo, as filhas de Adão, né? Tá lendo C.S. Lewis demais. Com as mais variadas formas, tamanhos, cores e roupas. Sabe quantas vezes ele vai perder aquilo que ele já conquistou em Cristo por conta dessas efemeridades? Sabe quantas? Nenhuma. Ele tem uma nova natureza. Os olhos dele não procuram mais essas coisas. São como os olhos de Jó. Eu amo o texto de Jó, que diz assim: eu fiz uma aliança com o meu Deus, eu prejudicaria essa aliança por conta de uma donzela? Olha para Gálatas capítulo 3. Ó insensatos Gálatas, o que foi que vocês viram que para vocês se tornou mais importante que a cruz ensanguentada do Senhor Jesus? Em outras palavras, o que foi que vocês viram que se tornou mais robusto, mais poderoso que a visão apoteótica de um Deus que sangra para libertar você da escravidão do pecado? Não há absolutamente nada. É verdade que nós falhamos, porque estamos ainda num processo de santificação, mas nós não temos prazer no pecado. Nós não agendamos pecado. O pecado nos maltrata, nos magoa. O pecado nos retira o sono, nos retira a paz, porque nós temos uma nova natureza. Porque nós estamos em outro plano, nós temos outras ambições, agora nós temos outros objetivos. O namoro, o noivado, o casamento, o curso superior, a maneira com que ele estuda para concurso público, o estilo de vida do regenerado, tudo é diferente, irmãos. Tudo agora se torna uma grande conspiração onde Deus é o alvo. Todas as moléculas do organismo dele contribuem para a maior glória de Deus. A todo tempo, naturalmente. É maravilhoso. E quando os pecadores olham para quem de fato é regenerado, eles dizem assim: se um dia eu me tornar evangélico, eu quero ser como ele. Porque é verdade dizer que há outros que infelizmente participam dos nossos arraiais, mas ainda não experimentaram regeneração. A estes os pecadores também observam e dizem assim: mas se um dia eu me converter, eu não quero ser como o fulaninho, porque o fulaninho, e já tem até vocabulário evangélico, é só a misericórdia. Diz que é crente, mas se comporta como um ímpio. Nós não podemos viver dessa maneira. Absolutamente. Por quê? Porque agora nós temos um novo relacionamento. Nós temos um Senhor, nós temos um dono. E é isso que nós aprendemos no capítulo 7, do verso 1 ao verso 6. E nós encerramos com o capítulo 7, do verso 1 ao verso 6, irmãos, porque a dinâmica, a meu ver, é a mesma. Depois nós vamos falar ainda sobre regeneração, mas numa perspectiva mais voltada às nossas particularidades, no capítulo 7, do verso 7 até o verso 25. Mas por enquanto me parece que o contexto é muito semelhante. Então nós vamos sair agora do capítulo 6 e iniciar no capítulo 7. Aqui nós encerramos nesses minutos finais. O apóstolo Paulo diz assim: perceba, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Perceba, você tem um novo Senhor, em virtude da sua nova natureza, pelo preço que foi pago para que você tivesse a vida que agora você tem. Então, capítulo 7, versículo 1: porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei. Lembram que eu falei que a partir do capítulo 3, versículo 21, Paulo está escrevendo para crentes? Pois falo para aqueles que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda ao marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei. Vocês percebem que o contexto é muito semelhante? Meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus.
Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertos da lei, estamos mortos. Isso é o capítulo 6 de uma maneira magnífica, para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não em caducidade da letra. Nesse exemplo final, a ideia que eu tenho, a exegese que eu faço é de que Paulo não quer que paire qualquer dúvida a respeito dessa nossa nova natureza e do novo estado no qual nós nos encontramos. Nós conseguimos assimilar esses 6 versículos que acabamos de ler de uma maneira muito pedagógica, perceba. De acordo com o capítulo 6, quando nós morremos e somos sepultados com Cristo, o nosso casamento com Adão se acaba, porque toda a autoridade da relação adâmica que nós tínhamos com esse plano se desfaz. O sepultamento é uma prova cabal disso. Paulo agora nos diz no capítulo 7 que nós estamos ligados àquele a quem nós nos casamos enquanto nós estivermos vivos, não é assim? Até o pastor diz, né, que nós estaremos unidos pelo enlace matrimonial até que a morte nos separe. Pois é, no momento em que nós morremos, à luz do capítulo 6, o que acontece com o nosso casamento em relação a Adão? Ele se desfaz, porque o cônjuge morreu. Vocês conseguem perceber isso, irmãos? Mas Paulo também nos diz, nesses 6 versículos que nós acabamos de ler, que nós estamos unidos a Cristo em sua nova realidade, em sua nova natureza. Então é como que se nós, de fato acontece isso do ponto de vista espiritual, nascêssemos de novo. E agora que nós nascemos de novo, se diz que nós somos uma nova criatura. E estamos, livres e desimpedidos para casarmos novamente. E nós de fato nos casamos. Nós estamos agora fazendo uma nova aliança. Com quem? Com Adão, por meio do pacto das obras? Não, irmãos. Nós agora estamos entrando no novo enlace matrimonial com outro noivo. Esse perfeito, chamado Jesus. E essa nova aliança, lembre da ceia do Senhor, não tem mais como base o mérito do homem, mas o sangue do Filho de Deus, uma nova e eterna. Você consegue compreender a dimensão da palavra eterna? Significa o quê? Que não tem mais fim, uma nova e eterna aliança no meu sangue. É por isso que eu creio com toda a força do meu coração, que por ocasião do evento cruz do Calvário, todo aquele que foi comprado por Cristo tem uma salvação certa e segura. É impossível, irmãos, pelo menos do meu ponto de vista, decair dessa nova realidade onde nós estamos agora inseridos. Perguntaram ao pastor Russell Shedd se o homem poderia perder esse relacionamento com Cristo, firmado no sangue dele. Pastor Shedd, o homem pode perder a salvação? E com aquele jeito até poético dele, ele respondeu assim: depende de quem salvou o homem. Eu não sei vocês, irmãos, mas eu descanso na verdade que quem me salvou é todo poderoso. Convenhamos, Janeide, ele é perfeito em tudo que faz, só seria imperfeito na minha salvação e na sua? Eu não consigo, irmãos, compreender dessa maneira. Eu sei que existem outras linhas de interpretação soteriológica, mas eu creio que ele é perfeito em tudo o que faz. Até porque eu vi lá um homem chamado João Calvino, talvez alguém aqui já tenha ouvido falar a respeito dele, que disse, né, irmãos, que a perseverança dos santos não tem a ver com o pecador segurando na mão de Deus, mas Deus segurando na mão do pecador. Que coisa linda! Eu te tomo pela mão direita e te digo: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu, que enviei o meu filho para sangrar por você na cruz do Calvário, sou o seu Deus. Por isso, libertos da lei, estamos mortos para aquilo a que outrora estávamos sujeitos, de modo que nós servimos sem novidade de espírito e não na caducidade da letra. Amém, irmãos? Glória a Deus. Essas verdades, elas me empolgam.
Fico muito feliz em pensar sobre aquilo que Paulo nos propôs em Romanos, porque nos traz uma segurança que é difícil até de propor em palavras. Nós olhamos para documentos como esse de Romanos, Efésios, Gálatas, e podemos andar pelas ruas de Campina Grande de cabeça erguida, sem ter ao que temer, porque aquele que nos fez a promessa é fiel. E eu pensava sobre isso porque me preparava para pregar ontem à noite, por sinal, com base em Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 14 até o versículo 16, de Jesus na qualidade de sumo sacerdote, porque para além de tudo isso, que tem a ver com o evento Cruz do Calvário, ele vive e vive pelos séculos dos séculos. E ele diz: não tenham dúvidas acerca daquilo que vocês conquistaram na cruz, acheguem-se com confiança ao trono da graça do vosso Pai. Que coisa extraordinária. Amém, irmãos?